Então, da imagem do apelo emocional, quando o Vicky fala, cara, eu posso fazer um pacto, posso fazer isso, posso fazer aquilo, essas pessoas elas podem utilizar-se então de elementos legais para mostrar que houve sim um apelo. Agora, as igrejas. O que diferencia o Vicky de um pastor que vende feijão mágico para curar o Covid? O que realmente é diferente do discurso do Vicky do que visto nas igrejinhas neopentecostais por aí? O qual o cara engana as pessoas falando em línguas, o que o cara engana as pessoas vendendo então suas curas milagrosas por meio de um ato de fé, e depois ele age impondo então o silêncio a essas pessoas. Então veja, tudo encaixa na mesma proporção. A questão é, quem realmente é punido? Quem? A bebida é punida? O cigarro é punido? O jogo do tigrinho foi punido? As bets foram punidas? Ou as bets estão só esperando o momento para pagar os impostos e poder continuar ganhando milhões e deixando as pessoas mais alienadas e pobres? Quem tem que acionar o Vicky na justiça são as pessoas, então, que foram motivadas por meio do marketing que ele causa, da sua imagem, do poder de persuasão, da PNL que ele possui, da forma como ele, então, é eloquente, para, então, poder justificar se realmente ele deve ser ou não punido por isso. São essas pessoas. Só que muitas pessoas têm medo de poder ir na justiça, porque pelo fato de ser amarração amorosa, destruição e outros serviços que ele vendia, tendo visto o site que ele tinha no ar, as pessoas têm medo. Medo do quê? Do delegado punir essas pessoas porque elas então utilizaram de um serviço para trabalhos de amarração ou morte. É aí, filho. A fragilidade está aí. Quem que tá? Quanto tempo ficou? Quanto tempo vai ficar quem está preso? Então é complicado. Então, esse país é um país para as pessoas deitarem, enrolarem nessa questão religiosa, tá? Em todas as áreas, em todas as religiões, existem esse tipo de pessoa no meio infiltrado. Não se pode fazer esse juízo de valor. Não são todas as religiões, pois a gente não tem amostragem para isso. Eu não vejo pessoas xiitas, sunitas fazendo esse tipo de coisa. Eu não vejo rabinos tradicionais ortodoxos fazendo esse tipo de coisa. Colocar, por exemplo, a Ubanda, Quimbanda e Candomblé, também nós estamos generalizando, pois eu não vi todos fazendo esse tipo de coisa. É complicado, aí tem que fazer uma pesquisa para poder trazer então o conhecimento, de ver quanto que realmente existe de pessoas que agem então de uma fé persuadindo. Budismo, por exemplo, eu nunca vi pessoas do budismo fazendo esse tipo de coisa, tá? Então, assim, aí a gente não pode falar que todas as religiões agem dessa maneira, até porque se o Vicky fosse de uma religião, é uma coisa. Como o Vicky é universalista, ele passa de uma para outra, para outra, para outra, para outra, e né, ele traz então elementos para o cristianismo, que é da Cabala, traz elementos de magia, traz elementos para o cristianismo que advém de outras religiões, ele não pode ser cristão. Então, assim, veja, o cristão, como ele é de uma igreja ali dos puritanos, né, os ortodoxos, ele tem que ser, ou ele é batista, ou ele é metodista, ou ele é presbiteriano. Qual é a ramificação dessas igrejas, qual ele está? Qual é o protestantismo que ele está se alicerçando? Pois eu não posso levar elementos esotéricos para um protestantismo. Não se pode. Eles são muito tradicionais e muito ortodoxos. Eles não vão permitir magia dentro de suas estruturas. Entende? Agora vem um escândalo ou outro. É complicado, não tem punição. O Vitor, ele fica criando fics, né, que a gente chama de fics, fanfics, Eu não sei o que é fanfic. para se alimentar aí nas redes sociais. Ele gosta, aqui eu vejo que ele gosta. Peraí, deixa eu tirar a música, senão... Aí, ó, isso aí tá nos stories dele agora. Se eu te disser que você está sendo enganado justamente pelos seus heróis de televisão. Gente, é o mesmo tipo de lavagem cerebral de quase todos esses caras. Então, mas o Jesus é um herói. E aí? Jesus é um herói bíblico. Jesus é a trama da novela bíblica é Jesus. Então eu estou sendo enganado pelo Jesus?
Eu estou sendo enganado por quem mais? Então, assim, quer dizer que todos os religiosos eles enganam? Não, não é verdade. Todas as religiões, elas têm um princípio histórico, elas têm uma cultura, elas têm um fenômeno que a gente tem que observar. Heróis, eu não tenho herói. Eu não tenho nenhum herói, eu não cultuo pessoas, eu cultuo ideias. Então, assim, surge uma ideia, eu vou abraçar aquela ideia. Mas eu não cultuo pessoas, eu não crio idolatria às pessoas. Hoje nós temos idolatria. Ué, idolatria a todo tipo de pessoa. Tem pessoas que fazem idolatria ao Vic, são os seguidores do Vic. Então, é uma falha do ser humano, criar heróis. Passaram. Você está sendo enganado por todos, pelo mundo. Saia daí, venha comigo, os nossos inimigos. Ele começou nessa onda aí agora, olha aí. Olha isso. Pela mídia e tudo que te cerca está te enganando. E se você descobrir... Não, isso aqui é discurso de PNL, um discurso de... Não vale a pena. Aqui, a Fê, acho que ela se perdeu um pouco, por quê? Eu vi que apresentou uma matéria dizendo sobre um critério de hegemonia branca, que foi essa daqui mesmo, tá? Então, ele publicou nas redes sociais dele esse tipo de coisa e gerou uma polêmica. A gente tem uma coisa, Fê, deixa eu te explicar, chamado simbolismo. Antigamente, em muitas religiões no mundo, principalmente o ocultismo como não religião, mas como estudos que não eram permitidos pela igreja e foram perseguidos, leia-se Papos Paracelso, Cornelius Agripa, Abramelin e outras figuras então que se alicerçaram dentro dessa história ocultista, eles se basearam muito em estruturas de símbolos e isso é o que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vê uma imagem desse tipo, para mim, é uma imagem americana, de um povo americano, os rednecks americanos, tá? Mas quando a gente lê a matéria, a gente vê uma palavra que dói um pouquinho o ouvido, que seria hegemonia branca. E que esses brancos estariam então entrando do genocídio branco. Tem que ir atrás dessa matéria e entender o que é isso. Não se pode pegar algo desse tipo, porque ele não traz o link da matéria. Então ele pega o que ele quer e publica. Ele tem que trazer o link para que a gente tenha o discernimento, tá? Essa bandeira é uma bandeira complicada e o povo brasileiro, que não tem nem a sua própria história conhecida, claramente não sabe a história americana. Essa bandeira é uma bandeira dos confederados. Há um tempo atrás, quando Abraham Lincoln assina, então, a lei abolicionista, onde os escravos foram trazidos, né, da África para os Estados Unidos e foram levados, eles foram colocados de uma escravidão tão quão ruim vista aqui no Brasil. E aí há uma guerra. Quando Abraham Lincoln dá então a liberdade, a alforria ali aos escravos e dando liberdade, alguns estados se reuniram para derrubar então Abraham Lincoln numa guerra que foi muito cruel entre o norte e o sul. Essa guerra então perdurou e o norte ganha sobre o sul, dando então a liberdade aos escravos. Então eles passam a ter uma liberdade e ter um trabalho remunerado para continuar então nos cinturões onde eles trabalham no Cotton Belt, Wealth Belt, Milk Belt, que são os cinturões ali, a parte de trabalho mesmo nas fazendas. Infelizmente, 5 estados americanos ainda se mantiveram escravocionistas, então ainda mantiveram esse viés. A Flórida, acho que a Carolina do Norte, Alabama, Texas, tem outros, Geórgia, que se mantiveram ainda muito forte dentro disso e ergueram uma bandeira, que é essa bandeira. Essa bandeira nos Estados Unidos, ela é questionável e, infelizmente, né, uma banda famosa chamada Lynyrd Skynyrd, que eu gosto bastante, Sweet Home Alabama, um puta clássico, foi questionada por jornalistas dizendo, cara, essa bandeira você não pode mais usar. Por quê? Porque você está relembrando um ato muito ruim da história. E o Lynyrd Skynyrd, então, ele se defende numa entrevista dizendo, cara, eu posso utilizar porque eu quero relembrar algo do nosso passado. E isso é muito ruim. Por quê? Eu não saio com uma camiseta com uma suástica dizendo, essa camiseta aqui é só para relembrar o passado. Se eu quero relembrar o passado, eu acho que o ato mais bonito é mostrar realmente
pessoas negras saindo, então, do processo de escravidão e tendo a sua liberdade. Isso sim é pensar no passado. E não pensar em estados que eram escravicionistas. E quando tem uma menina com uma camiseta branca dizendo White Pride, que é o orgulho branco, loira, né, canadense ali, canadense não, né, californiana, com olhinhos claros e tudo mais, a gente fala, cara, é algo que o simbolismo não é uma coisa legal. E quando a gente fala de genocídio branco, é uma matéria muito complicada e tendenciosa, porque se você jogar na internet, na ONU, você vai ver que há uma nova combinação entre as etnias, o que é maravilhoso. Por quê? Porque as pessoas se deram o direito de amar. Então eu vou me dar o direito de amar uma mulher negra, amar uma mulher oriental, japonesa, amar uma pessoa que tem uma descendência indígena. É a coisa mais linda do mundo eu poder conhecer novas pessoas de etnias diferentes, de culturas diferentes e poder então me dar o direito a amar quem eu quero, a liberdade do indivíduo de me apaixonar e amar quem eu quero. Então, não existe um genocídio branco, não se trata de genocídio branco, mas sim de um novo princípio de combinação entre novas raças. Então, eu estou podendo me dar o direito de me relacionar com outras pessoas de etnias diferentes, de raças diferentes. Porém, nos Estados Unidos, isso está levando a um princípio que eles chamam, então, de uma mescla. Então, nos Estados Unidos ainda temos 75% de brancos, Canadá 80%, Austrália 92%, Nova Zelândia 70% e América do Sul com Argentina 88%, Uruguai 90% e Chile 52%, tá? Isso aqui é os locais que possuem população predominante branca, são as religiões da Europa, 95%, Rússia 90%. África do Norte, Oriente Médio, países como. Então, assim, você vê que a matéria não é uma matéria verdadeira. Nos Estados Unidos, o censo de 2010 para 2022, ou seja, 10 anos, o percentual ele caiu, ou seja, de 47% de uma hegemonia branca, entre aspas, cai para 43%. Cara, o que é pífio dentro de 10 anos? Ele é pífio, é residual. É uma coisa que, tipo, não estamos falando de caiu para 10%. Nós estamos falando de algo residual, ou seja, as pessoas se deram o direito de amar o próximo, literalmente, como Jesus pregou. E qual é o problema disso? Essa é a questão. Então a gente tem que entender que ele é um simbolismo complicado. E aí a gente tem que chegar para o Vicky e falar, Vicky, por que você está usando um simbolismo de White Pride, com uma bandeira dos confederados, que são, então, estados a favor da escravidão e que tem alicerces fortes com a Ku Klux Klan. Então a gente tem que perguntar para o Vicky, antes de tomar então um julgamento sobre essa imagem, perguntar, Vicky, o que você quis dizer com isso? Antes de eu poder então predeterminar o que você está fazendo. Entende? Aí vem outras imagens, o qual nós temos aqui o padre Júlio Lancelotti, e ele coloca o símbolo que ele teve na própria no templo satânico dele, né? O olho de Horus ali, ou mesmo o símbolo que os próprios tem na nota de $1 americana e que os maçons utilizaram, né? Mas eu vi que tinha no templo dele. Então, por que ele está usando? A gente não sabe. Tem que perguntar para o padre Júlio Lancelotti. Por que você tem um livro, então, da teologia e os LGBT+. E qual o problema de ter teologia junto a um grupo que é uma minoria e que a igreja passou a perseguir e a matar? Por quê? Porque o discurso de ódio contra essa minoria se faz hoje muito presente. Então, Vicky, por que você então está questionando a teologia para uma comunidade LGBTQIA+, sendo que você teve o approach junto a essa comunidade quando se perfez de drag? Tem que perguntar para ele o porquê. A foto do Jesus armado, isso daqui é absurdo. Eu acho que cristão de verdade deveria olhar e falar, peraí, Vicky, isso aqui não pode. Por quê? Porque Jesus, ele não usava uma arma dessa. Embora Jesus teve um grande viés para defender o seu povo e combater os romanos, e utilizou-se claramente de força para lutar pela sua própria vida, essa é uma imagem que as igrejas condenam. Outra, Jesus não era branco, Vicky. Eu acho muito legal isso, quando vi que ele traz a imagem de Jesus branco. Jesus não era branco, Jesus era mouro. E quando Jesus fala sobre
quando o Vic fala sobre isso, né, ele pega só uma parte do texto da Bíblia para poder prejulgar a cor de Cristo, né? Então, a Bíblia não descreve a cor de Jesus, mas alguns textos que falam sobre sua aparência. Então, quando você pega Isaías 53, fala que ele era igual aos outros homens, sem boa aparência ou formosura, ou seja, ele não era tão diferente das outras pessoas, que eram mouras. A pele dele era marrom, ele não era branco, ele era marrom, tá? Nos evangelhos, Jesus não é descrito fisicamente, nem como era alto ou baixo, bem apessoado ou forte. A única coisa que diz era a sua idade, de aproximadamente 30 anos. Mas existe um outro viés de texto, ao qual ele fala, né, que acho que era o Apocalipse, né? Tá aqui. Então existe aqui um texto que fala sobre isso. A imagem abaixo é uma representação de um especialista em reconstituição facial forense chamado Cícero Moraes, em reportagem da BBC, a mesma revista então que você usou para predeterminar a hegemonia, né, o genocídio branco. Ela demonstra a provável aparência de Jesus que viveu no Oriente Médio, no século I. Tá aqui, ó. Mouro, tá? A aparência não branca de Jesus é um consenso para a ciência. Segundo o professor de História e mestrando em relações étnico-raciais, a perspectiva histórica coloca Jesus como oriundo do Oriente Médio, do primeiro século, que provavelmente faz dele o que chamamos hoje de negro. A perspectiva bíblica, nesse sentido, corrobora com a arqueologia, visto a localização geográfica de Jesus. Isso aqui é exegese, isso aqui sim é hermenêutica, tá? Existe uma passagem que ele fala que é sobre exatamente o Apocalipse 4:3, pois fala que, essa parte o Vic pula, né? Vic, please. O Vic pula, que ele estava sentado, ó, e o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônia, visto em Apocalipse 4:3, que é o texto que ele não lê, ele vai ler só a parte que ele interessa. Tá? Então a pele de Jesus era como a de jaspe. O que é uma pedra de jaspe? Praticamente uma cor marrom, a cor marrom, tá? Essa parte ele não lê, mas como o cristão ele não lê a própria Bíblia, então é fácil. Jaspe e sardônia são pedras preciosas com aparência amarronzada, como as imagens acima. Ainda a Bíblia Sagrada, o cabelo de Jesus é comparado a lã de cordeiro e seus pés a cor de bronze queimado. Ou seja, o cabelo dele é uma lã de cordeiro, ou seja, um cabelo encaracolado. Cara, desculpa, veja, pessoas de cor branca, pele branca, não tem cabelo encaracolado. Então, o lã de cordeiro é encaracolado. E seus pés a cor de bronze queimado. Ou seja, porra, era negro, cara. Tá? Era negro. Então, assim, tem toda... Basta o cristão procurar na internet que vai ter uma resposta sobre os apontamentos, então, do Sr. Vic. E aí o cristão pode, ele mesmo, né, se colocar ali dentro desse critério questionador. Outra coisa que ele publica na internet, e aí as pessoas não entendem, e eu acho triste isso, que é a imagem de David Duke. Mas as pessoas não julgam, então algumas pessoas choram dizendo que ele descansa em paz. Veja, quem escreve um negócio desse é um canalha. É um canalha, então eu estou te chamando de canalha, tá? Então, quando você vê David Duke, e joga na internet, falando aquele cara que fala descansa em paz, que é um canalha. Então, ele não entende qual é o poder que esse infeliz, ele teve. E assim, ele morreu. E tá se fudendo bem num lugarzinho onde ele, né? O David Ernest Duke, ele nasceu em 1950, e ele é líder de uma estrutura filosófica, ou uma forma de pensar, da supremacia branca, líbero antissemitista. Ou seja, ele é contra judeus, mas o Vic não é judeu? Como é que o Vic pode ser contra judeu, sendo que ele brigou na internet para falar que ele era judeu? O pai dele não é judeu? Bom, enfim. Então você tem, ele é antissemitista, ou seja, ele é contra os judeus, tá? E ele é líder supremacista branco, ou seja, ele é racista, ele é contra negros. E a gente vê essa publicação, então, na página do Vic. O que, de novo, a gente tem que questionar o Vic falando, poxa, Vic, por que você traz, então, uma imagem de um cara que é supremacista branco com ideologias
racistas e antissemitistas. Por que você publicou isso, Vicky? Aí a gente tem que perguntar. Temos o direito de questionar. Vicky, please, responde pra gente. Tá? Então ele é criminoso condenado e antigo Grand Wizard dos Cavaleiros da Ku Klux Klan americano. Então quem realmente escreve nessa publicação e fala, poxa, descansa em paz e tudo mais, cara, desculpa. Aí a simbologia fala mais alto. Então, de 1989 a 1992, ele foi um membro da Câmara dos Representantes de Louisiana, que é um dos estados racistas americanos. Pelo Partido Republicano, as suas políticas e textos são vastamente devotos a promover teorias de conspiração sobre judeus, que é o que a gente vê no discurso do Vic, né? A igreja satânica dos judeus, né, que ele fala, com o negacionismo do Holocausto e o controle judeu do meio acadêmico, da imprensa e do sistema financeiro. Ou seja, nós estamos falando de um racista e antissemitista. Ele é um criminoso, foi condenado e foi morto, tá? Ou morreu, sei lá. Então você está falando de um cara que é muito ruim, tá? Ele foi muito ruim. Ele cometeu crimes contra a humanidade. Então quem escreve Descansa em Paz apoia um cara que cometeu crimes contra a humanidade. O Vic ele não publicou nada de texto nessa imagem, então eu não posso predeterminar qual é a visão dele. Então eu pergunto, Vic, qual é a sua visão sobre, então, David Duke? Qual é? Se você publica e não fala nada, a gente entra num simbolismo. Pois eu vou publicar somente coisas que realmente eu gosto nas minhas redes sociais. Então eu estou lhe perguntando, Vic, por que você publicou isso? Antes de fazer qualquer julgamento sobre sua pessoa. Veja, essa é a representação da Ku Klux Klan americana. Pessoas brancas, utilizando roupas brancas com esse chapéuzinho pontudo, pois foi o ícone, a marca, então, de como os negros eram perseguidos. Os negros eram perseguidos nos Estados Unidos por pessoas com essas vestes. Então nós estamos falando de pessoas que eram a favor da morte de negros com a supremacia branca. Aqui no Brasil, isso é chamado de racismo. Pessoas, então, que são supremacistas brancos e que têm, então, como esse alicerce, esse tipo de comportamento. Então, pergunta-se, Vic, por que você publicou isso na internet? Você, então, possui um suposto viés racista ou você só quis fazer um trocadilho, uma brincadeira? É uma pergunta, não é uma afirmação. E aí entra exatamente o que a Fernanda está lendo, que é essa questão do texto sobre a ONU, sobre a questão do genocídio branco, a matéria, então, que ele tenta expor sobre a Maria Branca dos Estados Unidos e blá, 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 que são teorias da especulação, são simplesmente teorias conspiracionistas que o próprio Mastral, então, apregoava. Teoria da conspiração, ele apregoava, tá? Então, é isso, sinagoga de Satã. Então, é antissemitismo, né? Porque a sinagoga de Satã, não existe Satã dentro da sinagoga. Então eu estou utilizando a mesma forma como o Vic, né, foi colocado como satanista do TikTok, e ele reclamou dizendo que satanismo é uma palavra pejorativa para designar então o mal ou inferiorizá-lo. Ele está colocando então Satã dentro da sinagoga, ele está inferiorizando então os judeus. Ok? E aqui ele fala sobre a raça ariana, ele fala sobre o surgimento. Eu não vou entrar nesse embate religioso com ele, ou discursivo, porque não. E esse é o ponto que a gente tem que questionar o Vic. E não fazer um falso julgamento ou um pré-julgamento. Então, antes de poder falar que se, né, apregoar qualquer tipo de crime contra o Vic faça essas imagens, Vic, por que você está utilizando essas imagens fortes e colocando a imagem do David Duke, que é antissemitista, e tem um viés racista muito grande nos Estados Unidos, liderando, então, grupos de Ku Klux Klan, dentro de um país hoje no Brasil, em que a maioria hoje é negra e parda? É uma pergunta. Veja, se isso cai nas mãos do Ministério Público, e principalmente cai na mão de um promotor negro, um juiz negro,
você vai ter uma interpretação, Vicky, do simbolismo que você então está colocando na internet. Esse simbolismo ele vai ser julgado pela lei e você pode ser condenado por um suposto crime de racismo, advindo então do judiciário brasileiro. Não sou eu, estou lhe perguntando, Vicky, por que dessas imagens? É somente isso. E acho que esse é o ponto em que a Fernanda deveria bater. E não necessariamente contar toda uma história, um enredo que todo mundo já sabe sobre a vida do Vicky e que então questiona a religião dele. Eu não estou questionando a religião do Vicky, eu estou questionando então esses apontamentos de viés, o qual sai do critério religioso e passa a perpetuar dentro de uma ideologia. Essa ideologia, vista pelo David Duke, é uma ideologia que então foi permitida, entre aspas, por uma Constituição americana, de uma liberdade de expressão, a qual nós vimos grupos negros se levantando e então se erguendo contra policiais brancos que mataram negros. Se o Vicky então está preparado para lidar com isso, a Constituição não vai proteger o Vicky. Porque a Constituição brasileira é diferente da Constituição americana. A primeira emenda e a quinta emenda americana são bem diferentes das vistas aqui no Brasil. Então, caso uma pessoa negra, caso uma pessoa parda ou realmente um judeu veja isso e denunciá-lo ou quiser fazer justiça pelas suas próprias mãos por meio do simbolismo que essas imagens trazem, o Vicky pode se complicar. Tá? Então, novamente, acho que a gente tem que perguntar para o Vicky. Vicky, por que essa ideologia? Antes de poder, então, apregoar qualquer tipo de viés criminoso perante o mesmo. E eu estou sendo, então, um advogado do diabo. Então, a gente tem que ter bom senso. Vicky, por quê? Explicado o motivo, ok. Caso não explicado, aí vai para uma esfera jurídica, onde você vai ter o Ministério Público, seja estadual ou federal, você vai ter órgãos públicos, então, até mesmo uma delegacia de polícia, qual pode, então, utilizar-se dessas imagens para predeterminar que o Sr. Vicky, então, está utilizando-se para pregar uma hegemonia branca perante um país em que não existe mais uma escravidão e esses discursos de ódio, eles não são bem-vindos. Esse é o ponto, tá? Então, assim, a gente tem que ter bom senso em todas as esferas para poder ver qual é o assunto a ser questionado, Vicky. A religião a gente já viu, já discutiu, já bateu e acho que agora tem um novo viés ideológico do Sr. Vicky que então vai ser tratado dentro de uma esfera jurídica e se a sociedade então tomar as dores, aí a gente vai ter um problema dentro desse critério da sociedade face o Sr. Vicky. Tem pessoas que fazem julgamento mediante o seu simbolismo e podem fazer o seu juízo de valor ad hominem em pessoa, tá? Mas é isso. Ô Fê, Fernanda Piacentini, eu estou à sua disposição para a gente conversar, eu estou à sua disposição para poder ajudá-la dentro dessas matérias que envolvam religião, para a gente poder discorrer sobre o tema. Novamente, eu tenho uma formação acadêmica, eu tenho diversas pós-graduações, tanto na área da saúde, quanto na área da teologia, quanto na área de direito, onde a gente pode abordar todos esses viés e poder tratar essas temáticas sobre todas as óticas, sem realmente ir no ad hominem ou mesmo fazer falsos julgamentos sobre os indivíduos. E veja, por mais que as pessoas tenham, então, um viés contra o Vicky, existe uma lei. Essa lei deve ser utilizada para poder fazer o juízo de valor sobre o que o Vicky está fazendo na internet. Tá? Ele tem, então, já o seu respaldo jurídico e o seu jurídico, então, é que vai trabalhar essas questões. Eu sou meio contra a gente fazer cancelamento na internet, uma caça às bruxas junto à internet. Acho que é mais viável deixar os órgãos legais e competentes agirem, tá bom? Mas eu fico à sua disposição, Fê. A gente pode conversar e acho que é legal contrabalancear essa questão da pesquisa jornalística com o viés acadêmico para a gente poder, então, observar o comportamento dessas pessoas. Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com.
gmail.com, e lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Você pode clicar em qualquer um desses linkzinhos e você vai ser levado a uma pagininha que você pode, então, doar o valor que você quiser ou puder, ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.